Boa noite, Matildes e Matildos! Nós temos muitas celebridades no Brasil e no mundo afora. E essas celebridades, quando morrem, algumas delas causam um tumulto, desfile de carro aberto, tem homenagens em todas as redes sociais, televisões. Mas aonde que é a morada final desses famosos que nós conhecemos e amamos? No vídeo de hoje nós vamos falar do cemitério das celebridades aqui no Brasil, o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde estão artistas, políticos, poetas, escritores, jornalistas enterrados. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde, virou assunto. O cemitério São João Batista fica na região do Botafogo, no Rio de Janeiro. É o único cemitério na região do Botafogo, que já é uma região nobre da cidade do Rio de Janeiro. O cemitério São João Batista ele foi inaugurado em 4 de dezembro de 1850. Estima-se que ele já tenha sepultado mais de 65 mil corpos distribuídos em aproximadamente 25 mil túmulos, 25 mil sepulturas. O primeiro sepultamento que aconteceu nesse cemitério foi de uma criança de 6 anos. O cemitério ele tem uma visão para o Pão de Açúcar e o espaço, a área dele é de 333 metros quadrados. O cemitério, em 2015, foi totalmente mapeado pelo Google Street View, sendo o primeiro cemitério da América Latina a ter sido mapeado pelo Google Street View. Então, quando você entra no Google Street View e digita cemitério São João Batista, você consegue caminhar, você consegue ter uma visão realista de dentro do cemitério. Dentro do cemitério tem um rio canalizado, o Rio Berco. Mas como surgiu essa história de ser cemitério de celebridade? Teve uma ressaca no cemitério da Praia da Saudade, onde estava enterrado o corpo do poeta e escritor Álvares de Azevedo. Esse corpo foi transferido para o cemitério São João Batista e é considerado a primeira figura ilustre, a primeira celebridade, o primeiro famoso sepultado lá. Depois disto vieram vários outros. Algumas das celebridades que estão lá conta com 9 ex-chefes de Estado, ex-presidentes da República, enterrados nesse local. Dentre os presidentes que estão enterrados lá, nós temos o primeiro vice-presidente do Brasil e o segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto morreu em 29 de junho de 1895 com 56 anos. Afonso Pena, o sexto presidente do Brasil. Afonso Pena foi o primeiro presidente a morrer dentro do Palácio do Catete. Um outro presidente que morreu também dentro do Palácio do Catete foi o Getúlio Vargas, que getulhou, como dizem por aí, né? Em fevereiro de 2009, os seus restos foram tirados do cemitério São João Batista e foram transferidos para Santa Bárbara, em Minas Gerais, cidade natal do ex-presidente, para ser colocado no mausoléu que tinha sido construído pela família. Nilo Peçanha, ele era vice do Afonso Pena. Quando o Afonso Pena morreu, Nilo Peçanha assumiu. Peçanha, que é o patrono da educação profissionalizante e da tecnologia. José Linhares, o 15º presidente do Brasil, que também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, morreu em 1957. Nereu Ramos, o 20º presidente do Brasil, que morreu em 1958. Arthur Bernardes, o 12º presidente do Brasil, que morreu em 1955. Emílio Médici, 28º presidente do Brasil,
da terceira fase da ditadura militar. Eurico Gaspar Dutra, 16º presidente do Brasil, morreu em 1974. Estes são os presidentes que o corpo estão enterrado lá no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E os famosos? Os famosos nós temos, como eu já falei, Álvares de Azevedo, temos o pintor Cândido Portinari, pintor conhecido pela sua obra O Lavrador de Café. Cândido Portinari, ele faleceu em 6 de fevereiro de 1962. E tem uma coisa engraçada, que o Cândido Portinari, ele faleceu por intoxicação por chumbo, porque as tintas que ele usava nas suas telas continham chumbo. E o nome dado a essa intoxicação, conhecida como saturnismo. O escritor de Vilvinha, O Guarani, Iracema, José de Alencar. José de Alencar foi enterrado primeiramente no cemitério São Francisco de Assis e foi transferido seus restos mortais para o cemitério São João Batista. José de Alencar, que faleceu 12 de dezembro de 1877 com apenas 48 anos. A musa Carmen Miranda tá aí. Eu faço tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Carmen Miranda, que é um dos túmulos mais visitados no cemitério. O seu túmulo é um dos túmulos mais bonitos, inclusive. A lápide da cantora, a lápide tem a sua assinatura em um material dourado, que provavelmente não deve ser um material nobre. E na parte de baixo da lápide tem, de um lado, a nacionalidade e de outra, a outra nacionalidade, porque Carmen Miranda, ela não era brasileira. Carmen Miranda, ela era luso-brasileira. O escritor e poeta Olavo Bilac, que é um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Olavo Bilac, que faleceu em 28 de dezembro de 1918. Escritora e poeta Cecília Meirelles, conhecida por um dos seus livros, O Romanceiro da Inconfidência, um dos seus livros mais famosos. E a Cecília Meirelles, ela era amiga de... Meu Deus, criatura! Para, nenê. E eu nem vou cortar esse vídeo. Vou deixar. O povo adora gato, né? Queria saber se ia gostar do bicho mal educado que nem tu. Meirelles, ela foi aluna nos anos iniciais de Olavo Bilac e ela era amiga pessoal de Fernando Pessoa. Uma curiosidade sobre Olavo Bilac, que Lilith, pelo amor de Deus, criatura. Olavo Bilac, duas curiosidades sobre ele. Olavo Bilac foi o escritor do hino da bandeira e um dos coautores da lei que obrigava o alistamento militar. Olavo Bilac, que faleceu em 28 de dezembro de 1918. Outro famoso que está enterrado, que é um dos túmulos também bastante visitados no cemitério São João Batista, é o cantor, compositor e poeta Tom Jobim, o criador da eterna música Garota de Ipanema e a música Atemporal, Pela Luz dos Olhos Teus. Outra personalidade marcante da música popular brasileira, mais especificamente do samba, é a cantora Clara Nunes, que também está enterrada no cemitério São João Batista. Clara Nunes, que tinha um apelido de Sabiá ou Claridade, que cantava músicas com tema as religiões de matrizes africanas. Uma das suas músicas que mais estourou, que era mais ouvida e que é
ouvida até hoje, O Mar Serenou. Clara Nunes, que foi a primeira mulher a gravar um disco e vender 100 mil cópias. Clara Nunes faleceu em 1983, mestre da TV brasileira Chacrinha. Oh, oh! Nada se cria, tudo se copia, eram os seus bordões e as suas chacretes. Também é um dos túmulos do cemitério São João Batista. Chacrinha, que faleceu em 1988. Outra figura ilustre que escolheu o cemitério São João Batista para o seu descanso final é o inventor do avião, o nosso querido pai da aviação brasileira, Santos Dumont. E o poeta da belíssima música, Eu Sei Que Vou Te Amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Estamos acostumados a ouvir essa música na voz de Roberto Carlos, mas a composição, a melodia e a letra é do poeta, do escritor, do compositor Vinícius de Moraes, que também está enterrado no cemitério São João Batista. Outra figura ilustre, também da política, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, que coincidentemente é conterrâneo da minha terra, Alegrete, no Rio Grande do Sul. Oswaldo Aranha, que foi um político importante, foi um grande nome dentro da política no Brasil, ao lado de Getúlio Vargas, outro gaúcho, outra figura também que fez nome dentro da política no Brasil. Oswaldo Aranha, ele foi embaixador do Brasil em Israel. Oswaldo Aranha é responsável pela intervenção junto à ONU, a Organização das Nações Unidas, da criação do Estado de Israel. Tanto que em Israel existe uma rua que tem o nome de Oswaldo Aranha, em homenagem a esta figura que tanto lutou ao lado do povo de Israel para sancionar a legalização do Estado de Israel. Eu fiquei impressionada em saber que o Oswaldo Aranha está enterrado no cemitério São João Batista, porque lá na minha cidade tem museu Oswaldo Aranha, tem escola Oswaldo Aranha, tem piquete Oswaldo Aranha, tem CTG Oswaldo Aranha, tem rua Oswaldo Aranha, tem tudo Oswaldo Aranha. A família dele, inclusive, tem familiares dele ainda remanescentes e vivos na cidade de Alegrete, minha cidade. Rui Barbosa, que foi um escritor, político, jornalista, e ele auxiliou, ele é coautor na criação da Constituição, da primeira Constituição. E Rui Barbosa, que é tataravô da querida Marina Rui Barbosa. A Ruivinha Marina Rui Barbosa, ela é tataraneto desta figura que é Rui Barbosa. Outro túmulo que é muito visitado no cemitério do São João Batista é o túmulo do Cazuza. Exatamente, o Cazuza está enterrado no cemitério São João Batista. O túmulo dele, diga-se de passagem, é um dos mais bonitos que tem. E ele recebe visita praticamente diariamente de fãs que levam flores, levam fotos e deixam no túmulo do Cazuza, que nos deixou em 1990 aos 32 anos, após ter contraído o vírus HIV, que naquela época ainda os tratamentos eram muito crus. Hoje em dia nós temos uma sobrevida muito grande para as pessoas que são soro positivo. Esses são alguns dos artistas que estão enterrados, das celebridades. A lista é enorme. Por exemplo, nós temos a cantora Maísa, que é mãe do diretor da Globo, Jaime Monjardim,
Nós temos a cantora Miúcha, que é irmã de Tom Jobim. Nós temos o humorista Tião Macalé. Nós temos a eterna atriz maravilhosa Marília Pêra, que nos deixou recentemente. Nós temos o ator Caio Junqueira, que nos deixou recentemente, que também está no cemitério São João Batista. Bussunda, o eterno Caceta e Planeta, também está enterrado no cemitério São João Batista. A maravilhosa diva Elke Maravilha, vocês lembram da Elke Maravilha? Elke Maravilha também está sepultada no cemitério São João Batista. Zuzu Angel, que é uma estilista brasileira, que ficou conhecidíssima aqui no Brasil, porque ela lutava, digamos assim, contra o governo da época do período militar lá, que ela acusava o governo de ter dado fim no seu filho. Anos depois, em 76, ela mesma acabou perdendo a vida de maneira um pouco dúbia. Houve informações de que poderia ter alguma ligação com o que aconteceu no período militar. O valor aproximado para sepultamento nesse cemitério hoje é algo próximo de entre 25 mil e 50 mil para ser sepultado no cemitério São João Batista. É considerado aqui no Brasil o cemitério mais célebre, o cemitério com mais personagens históricos e celebridades da história do Brasil. Por isso que o cemitério São João Batista é o cemitério das celebridades. Isso foi mais um vídeo desta história, lembrando que caiu na boca de Matilde e virou assunto.